Então aqui nós vamos terminar aqui esse capítulo de número 6. E importante nós começarmos entendendo que nós devemos viver em santidade, porque nos tornamos escravos de Deus pela conversão. Por que escravos de Deus? Nos tornamos escravos de Deus pela conversão. Porque a palavra do Senhor é muito clara, já no versículo 16, que todos nós somos escravos, ou do pecado, ou da vida, ou das trevas, ou de Cristo, ou da morte, ou da vida. Mas o apóstolo Paulo, ele é muito pontual quando ele diz que todos nós somos escravos. Perceba que quando nós nascemos, ainda que não pratiquemos nenhum pecado, ainda que sejamos crianças, bebezinhos, já nascemos da raiz pecaminosa. Ou seja, por isso que a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado, já está pecando. Por isso que é necessário nós nascermos de novo da água e do Espírito. Para qual propósito, pastor Tiago? Para nos tornarmos escravos do Senhor Jesus Cristo. Em várias cartas do apóstolo Paulo, principalmente as cartas paulinas, quando Paulo ele vai se apresentar, ele fala graça e paz da parte do Senhor, ele fala eu, apóstolo Paulo, servo do Senhor, escravo do Senhor. Por quê? Porque ele entendeu que ele sempre foi escravo. Porém, a partir do momento em que ele teve um encontro verdadeiro com o Senhor no caminho de Damasco, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, ali o véu da cegueira, o véu que deixava ele sem entendimento, sem consciência, foi rasgado. E agora ele entende que ele precisa viver como servo do Senhor, e não mais servo do pecado. Amém? Tranquilo? Show de bola. Então, Paulo ele trata muito acerca da lei e da graça. Quando nós chegarmos no capítulo de número 7, nós vamos entender que Paulo vai falar muito acerca dessa lei e dessa graça. Mas aqui nós precisamos entender que o reinado da graça, ele está firmado em dois fundamentos. O reinado da graça de Deus, ele está firmado em dois fundamentos principais e importantes que nós precisamos entender. E quais são esses dois fundamentos que há no reinado da graça a qual nós estamos firmados? Primeiro fundamento, é a nossa união com o Senhor Jesus Cristo através do batismo. Primeiro fundamento do reinado da graça é a nossa união com o Senhor Jesus Cristo pelo batismo. Pergunto para vocês, é o batismo de água que o apóstolo Paulo está falando? Ou é o batismo da morte? Alguém pode ler, por gentileza, Romanos capítulo 6, versículo 4, para que nós venhamos entender qual é esse fundamento, quando diz que primeiro fundamento do reinado da graça é a nossa união, quando nós somos unidos com Cristo pelo batismo. E agora nós precisamos saber qual batismo. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Uau! Portanto, fomos sepultados com Cristo na sua morte. Que morte foi essa? A morte do batismo ou o batismo da morte? O batismo da morte, ele está falando do batismo da cruz. Quando Cristo Jesus morreu naquela cruz, nós morremos com Ele. E quando Jesus Cristo ressuscitou em novidade de vida, nós ressuscitamos em novidade de vida. Ou seja, aí nós podemos experimentar a nova vida, que é a vida do Senhor.
aonde nós desfrutamos do reinado da graça. Por isso que o batismo da água, nós estamos anunciando a nossa fé publicamente. Por que nós mergulhamos? Nós estamos dizendo, o velho homem está o quê? Sendo sepultado, é simbólico. Então nós falamos para a confissão da fé, o batismo da água. Agora o batismo da água não tem o poder de nos transformar como o batismo da morte de Cristo. Porque o batismo da morte de Cristo nos leva para a cruz. E cruz é morte. E não existe ressurreição sem morte. Por isso que o poder do Evangelho está no Cristo ressurreto, aquele que venceu a morte. Por isso, hoje eu estava falando muito, um dia que eu consegui ministrar muito lá no trabalho, e nós falávamos exatamente sobre esse fundamento da morte, da cruz, porque se nós não estivermos com os nossos olhos fundamentados na cruz de Cristo, porque foi através da cruz, foi através da morte de Cristo que nós recebemos essa novidade de vida, que nós podemos morrer com Cristo e ressuscitar em novidade de vida com Cristo, nossos olhos vão estar nos movimentos de dentro da igreja. E aí nós corremos um risco muito grande. Qual é esse risco, pastor Tiago? O milagre ser mais importante do que Jesus Cristo, do que a campanha ser mais importante do que a vida de Jesus Cristo, quando na verdade Cristo Jesus deve ser suficiente para mim e para você. Não estou falando que nós temos problema, não temos problema em ver o milagre, e glória a Deus que nós vemos o milagre, nós todos somos um milagre de Deus. Agora nós precisamos entender que a nossa fé tem que estar estabelecida no Senhor Jesus Cristo, porque com milagre ou sem milagre, a nossa fé precisa estar no Senhor, porque senão no dia mau, se nós orarmos ao Senhor, clamar ao Senhor e nós não recebermos o milagre que nós tanto desejamos, nós corremos o risco de desfalecer na fé. E o Evangelho não se trata de eu ganhar, perder, o Evangelho se trata de eu olhar para Cristo Jesus, renunciar à minha vontade para viver a vontade dEle. Era isso que Paulo estava falando. Então nós precisamos ser batizados com o batismo da morte. Por quê, pastor Tiago? Porque quantos de nós conhecem pessoas que já se batizaram, desceram as águas, mas que hoje se afastaram do Senhor Jesus Cristo e se afastaram da comunhão? Várias pessoas. Então nós percebemos que o batismo é um símbolo, e nós fazemos e praticamos o da água, mas o batismo que o Senhor espera é o batismo da morte, é que nós venhamos morrer para nós, para viver essa novidade de vida que a Ana acabou de ler, no versículo de número 4. Então o primeiro fundamento do reino da graça está em a nossa união com Jesus Cristo através do batismo da morte. E o segundo fundamento está em nossa servidão a Deus através da conversão. A nossa servidão, ou seja, nós sermos servos do Senhor pela conversão. E nós vamos falar muito sobre isso. Por quê? Perceba que o apóstolo Paulo, ele passa do primeiro argumento, que é a nossa união com Cristo pela sua morte, e ele vai para o segundo argumento. Qual que é o segundo argumento? A nossa servidão em virtude da nossa conversão. Então, a ênfase do primeiro fundamento, do primeiro argumento, que é a nossa união com Cristo pelo batismo, ela encontra-se naquilo que é feito por nós, naquilo que Jesus Cristo fez por nós. A nossa união com Cristo através do batismo do Senhor não é por aquilo que eu faço, é por aquilo que Ele fez por mim, né? Quantos aceitam a Jesus? Não é quantos aceitam a Jesus, exatamente, foi Cristo que nos aceitou, não foi nós que aceitamos Ele, porque os perdidos da história éramos nós e não Cristo. Então louvado seja Deus que foi Cristo que nos aceitou. Então aqui nesse primeiro fundamento da nossa união pelo batismo, o argumento encontra-se naquilo que é feito por nós, ou seja, nós fomos unidos
através do amor do Senhor Jesus Cristo. Tranquilo, amém? Glória a Deus. Agora, o segundo fundamento, nós precisamos entender que a ênfase está naquilo que nós fazemos para o Senhor. E o que nós fazemos? Nós oferecemos a nossa vida a Deus, a fim de obedecer ao Senhor e vivermos como servos do Senhor. E nós vamos entender até o final quão maravilhoso é viver essa liberdade em Cristo, aonde não há jugo, aonde nós não somos obrigados a fazer nada, não é posto um jugo humano e diabólico sobre nós, mas como nós nos convertemos, nós nos tornamos filhos e filhas do Senhor, nós temos o prazer de fazer para o Senhor e no Senhor. Nós temos o deleite, deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Perceba que Deus não faz aquilo que nós pedimos. Deus primeiro diz, deleita-te em mim. Ou seja, se une a mim, porque aí você vai conhecer o meu coração. E aí o teu pedido vai ser segundo o meu coração, e não segundo o seu coração humano, a sua natureza humana. O grande problema que nós enfrentamos hoje é quando as pessoas dizem, viva os teus sonhos. E eu digo, não, viva os sonhos de Deus para a sua vida, porque os sonhos de Deus são bons, perfeitos e agradáveis. Porque a Bíblia diz lá, o Provérbios diz, Provérbio de Salomão, que há caminhos que no final parecem ser caminhos de bênção, mas o seu final é a morte. Enganou-se o coração do homem. Então, desde lá do início, a palavra está sempre nos orientando, que nós devemos viver como discípulos do Senhor. E como que um discípulo vive? De que maneira que nós nos tornamos discípulos? Jesus falou, em Lucas 9, 23, se não me falha a memória, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e siga-me. Ou seja, nunca foi de qualquer maneira, ou melhor, nunca foi da nossa maneira, foi sempre da maneira do Senhor, porque a maneira do Senhor vai nos levar a nós cumprirmos a nossa missão e o nosso propósito de maneira digna, de forma digna e aceitável perante ao Senhor. Amém, queridos? Tranquilo, vocês estão entendendo? Perfeito. Vamos lá. Então vamos entender aqui, porque no versículo 16, ambos os argumentos que o apóstolo Paulo começa, ele começa com a mesma indagação de espanto, e ele diz, não sabeis vós, e nós precisamos analisar alguns pontos, que o apóstolo Paulo está expondo para nós, e o primeiro ponto que eu gostaria de trabalhar, aqui no versículo 16, que nós lemos aqui, não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para obedecer, sois servos daquele a quem vocês obedecem? O primeiro argumento que o apóstolo Paulo quer trazer para nós é o princípio da autorrendição conduz à escravidão. O princípio da autorrendição, eu me rendo, intencionalmente eu decido me prostrar perante ao Senhor e diante ao Senhor. Então esse princípio da autorrendição nos conduz a um lugar, a escravidão. E perceba que Paulo fala, eu escravo, eu servo do Senhor Jesus Cristo, né? A rendição, ela nos conduz para um lugar de serviço. A rendição, ela desemboca em servição. Por quê? Nós precisamos entender que o ser humano sempre é escravo, ou do pecado, ou de Deus. Todo ser humano, ele é escravo, ou do pecado, ou escravo de Deus.
Então nós precisamos entender que a servidão do pecado torna o homem cativo das suas paixões. Por isso que a conversão, o nascer de novo, é uma reforma, é uma transformação interior. Não adianta eu transformar aqui fora. Não adianta eu mudar a minha forma de falar, eu mudar a minha forma de vestir, eu mudar a minha forma de trazer a oratória, se eu não fui transformado aqui dentro. Tem muita gente falando bonito e vivendo que nem um sepulcro caiado. Por isso que santidade é eu entender que para viver, Jesus diz, sejam santos como eu sou santo. Então nós precisamos viver em santidade, e essa santidade é progressiva. Isso vocês podem aprender daí com a pastora Kelly, ela está estudando muito sobre santidade. Então a santidade não é um momento, agora eu estou na igreja e eu preciso me santificar. Não, não, pastor, me dá uma oportunidade, mas assim, eu não quero cantar ali no altar, eu quero cantar aqui embaixo. Porque sabe, né, eu não estou em santidade. Qual a diferença de eu cantar aqui em cima e de eu cantar aqui embaixo? É triste, mas a gente passa por isso. Ah, pastor, porque eu não estou em santidade, então eu não posso cantar ali. Irmãos, aqui não é mais santo do que aqui. Porque Atos dos Apóstolos diz que Deus não habita em templo formado por mãos de homens. Então a santidade não está aqui e nem está aqui. A santidade tem que estar aqui. Aqui tem que estar santo. Aqui tem que estar separado para o Senhor. Aqui tem que estar buscando, aqui tem que estar em comunhão. Porque se for para cantar aqui, ou se for cantar aqui, ou se for para cantar na terra de barro, se for por qualquer lugar, a glória do Senhor vai se manifestar. Por quê? Porque a santidade está aqui dentro, não está em um lugar, em um ambiente. Então não tem esse negócio, eu vou cantar aqui para não cantar ali, porque ali é mais santo. Não. Deus não habita aqui, irmão. Deus habita aqui, ó. Nós somos o templo do Senhor. Nós somos a morada do Senhor. E quando nós nos reunimos aqui, esse lugar se torna santo porque os santos estão aqui. E porque fomos transformados em santos semelhantes ao nosso santo, o Senhor Jesus Cristo. Então são coisas que o sistema religioso colocou em nossa mente. E vai querendo nos moldar a um padrão que é contrário às Escrituras do Senhor. Então por isso que nós devemos o quê? Não é viver em um momento de santidade. Hoje eu vou me separar. Não, é uma vida de santidade, irmãos. É uma vida inteira de entrega. É uma vida inteira de devoção a Deus, de entrega ao Senhor. É uma vida de paixão, de contemplação ao Senhor. Porque senão não tem lógica, irmãos. Vocês acham que nós conseguimos enganar a Deus, o Criador de tudo e de todas as coisas? Aquele que conhece a intenção dos nossos corações? Não, irmãos, nós não podemos ser fariseus. Nós temos que ser filhos e filhos amados do Senhor. Por isso que o Evangelho vem para transformar a nossa natureza. Ele vai tirar a natureza adâmica do controle, do governo, e vai colocar a natureza de Cristo, o governo do Espírito Santo de Deus. Por isso que é o Espírito Santo de Deus que precisa governar, e não a nossa alma. Que quando a alma está desalinhada, a alma está no controle, e aí não é o Espírito Santo de Deus. E uma alma no controle, a pessoa é cíclica, repetitiva, imprevisível, e eu sempre falo, chata pra dedéu. Pô, uma pessoa almática é chato, irmão, de você lidar, porque ela está que nem o povo no deserto, está sempre no mesmo caminho, não sai daquele círculo, parece as formiguinhas caminhando em círculo, porque a alma está no controle. Hoje eu quero Deus, eu te amo, Deus, você é meu tudo, como eu te adoro, e eu vou falar para todo mundo, e eu vou evangelizar. Mas eu bati o dedinho do meu dedo, eu não quero mais Deus, eu não vou mais para o culto, eu não quero mais saber disso, ninguém me ama, porque ninguém me cumprimenta na igreja, porque eu não vou mais. O pastor Tiago é um chato mesmo, é um almático, e está tudo bem, irmãos. O que nós temos que fazer? Orar para que o Espírito de Deus venha no controle, e a alma se coloque no seu lugar.
A alma tem que se submeter ao controle, ao governo do Espírito. Está tudo bem. Por isso que o chamado pastoral é um chamado que a gente tem que ter o quê? Muita compaixão e muita paciência. Paciência, irmão. Tem que ter paciência, porque vai vir cajadada, vai vir palavra, vai vir, mas tem que ter paciência e amor. Porque esse é o nosso chamado. Se entregar e servir ao próximo em amor. Esse é o chamado. Deus me chamou para eu servir vocês em amor. E se eu tenho sido falho, me perdoe. Mas esse é o chamado, não só meu, como o seu. Nós precisamos amar a Deus de todo o coração e servir as pessoas com amor. Acabou, irmão. O evangelho é simples, é nós que complicamos. Você já viu como o evangelho é simples e é nós que somos os chatos da história? Porque nós queremos tomar o controle, quando nós tomamos o controle, lascou tudo. Então, a servidão a Deus torna o homem livre. Tem uma frase muito conhecida, uma expressão de Agostinho, que diz assim, ele falou assim: quanto mais escravo de Cristo sou, tanto mais livre me sinto. Quanto mais escravo de Cristo sou, tanto mais livre eu me sinto. Cara, se nós conseguirmos ver isso no Espírito hoje, acabou, nós não vamos ter mais. Eu estou falando para vocês, até o fim da carta, dessa exposição da carta de Romanos, essa igreja vai ser transformada, porque é muita palavra de vida, é muita verdade, é muito alimento sólido, irmão. Vai removendo todo engano, todos os véus, vai tirando o sistema religioso, vai tirando o homem do centro e vai colocando Jesus Cristo no centro de tudo e de todas as coisas. Nós não merecemos absolutamente nada. Já vou para o final, um spoiler do final do capítulo 6. Nós não merecemos absolutamente nada. Sabe o que nós merecemos? A morte. E não recebemos a morte por graça e misericórdia do Senhor. Que amor é esse? É um amor imensurável de Deus. Pá, você viu como eu sou bom? Você viu como eu prego bem? Você viu como eu toco bem? Nada. É pura graça de Deus. O problema é quando nós nos achamos melhores e maiores do que aqueles que estão perdidos lá fora, ou até dentro da igreja. O problema é esse, porque nós nos achamos os santarrões, e nós somos bons, por quê? Porque nós sabemos falar, porque nós sabemos cantar, porque nós sabemos ministrar, porque nós sabemos uma teologia, meia boca, mas nós sabemos, então nós somos os caras. Porque nós fazemos um projeto aqui de jiu-jitsu e de muay thai e ministramos as crianças e os adultos. Então nós somos diferenciados. Não, porque nós fazíamos o projeto Gerando Vida, almoço para morador de rua. Então nós somos diferenciados. Nada. Absolutamente nada, para não falar outra coisa. Eu sou crente, graças a Deus, eu me converti. Zero. Se a graça do Senhor sair da minha vida, não tem diferença nenhuma com aquele que hoje está perdido e afundado nesse mundão aí. É pura graça, irmão. Por isso que nós temos que amar a Deus de todo o coração e servir o próximo com amor. É pura graça. Às vezes nós somos tão fariseus, nós queremos julgar as prostitutas, que vida. Irmãos, se Deus tirar a graça dele da nossa vida, nós vamos fazer coisas piores do que eles fazem lá fora. É a graça de Deus. Então nós devemos clamar ao Senhor, glorificar e agradecer por essa graça. Por quê? A escravidão de Deus é a liberdade, e a liberdade do pecado é a escravidão. Vou repetir. A escravidão de Deus é liberdade, e a liberdade do pecado é a escravidão. Quando, eu sou livre, eu posso fazer o que eu quero. Sim, você está debaixo do governo do pecado. Você só vai fazer promiscuidade, prostituição, vai ser avarento, vai ser egoísta, vai ser amante de si mesmo, vai se deleitar nas coisas, os prazeres do mundo, vai rejeitar Deus. Por quê? Porque você é livre. Eu sempre falei, a maior maldição que existe nas nossas vidas é quando Deus tira a mão do freio de mão da nossa vida.
Porque se tem algo que nós não estamos fazendo hoje, é porque a graça de Deus está nos segurando. Ó, o freinho de mão, Deus, ó. Não, meu filho, ó, o Espírito Santo, não, meu filho. E ele puxa o freio de mão. E quando Deus solta do freio de mão, é um abismo que atrai outro abismo. E aí nós nos achamos livres. E a liberdade do pecado é a escravidão. Quando a escravidão de Deus é a liberdade. Amém, meus irmãos? Glória a Deus por isso. Glória a Deus por sermos escravos de Deus e sermos livres do pecado. O pecado não nos governa mais. Spoilerzinho do final, não sei se a gente vai chegar no final, acredito que não. Sabe qual é a diferença de você viver pelo governo do Espírito Santo de Deus e daqueles que não vivem com o governo do Espírito Santo de Deus? Aqueles que não vivem debaixo do governo do Espírito Santo de Deus, eles são escravos do pecado. Exemplo, bebida. Uma pessoa que é escrava do pecado, essa pessoa é alcoólatra. Ela não consegue dizer não para a bebida. Ela se sacia naquilo. Ela faz aquilo o seu Deus. E agora nós que nascemos de novo e que somos governados pelo Espírito Santo de Deus, ainda que tenhamos essa vontade, esse desejo, nós podemos dizer não, porque somos livres, somos escravos de Deus e livres do pecado. Então, não, eu não quero, simples assim. Por quê? Porque aquilo não te governa mais, aquilo não tem domínio sobre a sua vida. Então eu volto a repetir, o problema não é que o pecado é forte, o problema é que nosso amor por Jesus é muito fraco. Simples, matou a charada. Ai, pastor, mas você não sabe como é difícil. Meu, esse pecado que eu tenho, não consigo mais, eu vou cair na carne. Vai, abençoado, vai se lançar no Senhor, vai buscar na palavra, vai ter comunhão, vai meditar, vai ouvir louvor, vai contemplar a natureza, vai caminhar na praia, vai ver a beleza do Senhor. Mas não, nós fazemos daquilo o nosso Deus. Então, sempre que Deus, Jesus Cristo, é tirado da centralidade das nossas vidas, sempre alguma coisa vai estar no lugar. Jesus falou: vocês não podem adorar dois senhores, porque vão amar um e odiar o outro. Não amar, então nós entendemos, veja bem, devemos amar a Deus de todo o coração e amar o próximo e servir ao próximo com amor. Então, não amar é pecado. Quando eu não amo, eu sou um pecador, porque o princípio da palavra diz que eu devo amar o meu inimigo, orar por aqueles que me maldizem, que me maltratam. Eu não tenho saída, eu tenho que esmurrar minha carne, como diz o apóstolo Paulo, me esvaziar das minhas vontades pecaminosas e dizer: Senhor, faz de mim a tua vontade. E tem coisa que o Senhor não precisa nem dizer. Vão te ferir numa face? Dá outra, irmão. Revela o amor de Cristo. Só que falar é fácil. A prática é que nós vamos mostrar o nosso fundamento. Daí nós vamos mostrar a quem servimos de verdade. Então é impossível sermos escravos de dois senhores ao mesmo tempo. Perceba que somos escravos ou do pecado ou do Senhor. Agora não tem como sermos escravos de dois senhores ao mesmo tempo. Alguém pode ler Mateus 7,24, por favor? Vamos ler algumas passagens aqui. Evangelho de Mateus 6,24. Evangelho de Mateus 6,24. Quem for ler, levanta a mão, por favor, para nós levar o microfone. Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, versículo 24. Pode. 6,24. Mateus 6,24. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou odiará um para o amor, ou o outro. Ou se ligará a um, desprezando o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Uau!
Outras traduções dizem: você não pode servir a Deus ou a Mamon. Por quê? Porque vai odiar um e vai amar o outro, vai se dedicar a um e vai desprezar o outro. Agora vamos ler Isaías 42:8, por favor. Isaías 42:8. Isaías 42:8. Isaías 42:8. Isaías 42, verso 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Ou seja, Deus, o nosso Senhor, Ele não divide a sua glória com ninguém. Por isso que não tem como nós servirmos a dois senhores. Por isso que não existe esse negocinho de um pezinho na igreja e um pezinho lá fora. Não tem como nós amarmos dois senhores. Olha o que diz Mateus 22:37. Mateus 22:37. Pode ler, pode ler. Mateus 22:37. Mateus 22, 37. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Uau! Então, a palavra é muito clara. Não podemos servir a dois senhores. O Senhor não divide a sua glória com ninguém. E a sua palavra diz que nós devemos o quê? Amar o Senhor. Não é falar palavras lindas e belas para o Senhor. É amar a Deus. E quem ama a Deus, guarda os seus mandamentos. Quem ama a Deus não é aquele que vive falando: eu amo a Deus, eu te love you, my Lord, eu te amo, Senhor, e que eu te amo. Mas a sua prática de vida é totalmente contrária. Quem ama o Senhor, guarda a sua palavra. É uma carta viva para essa terra, para essa geração. É um cooperador do reino de Deus. É uma pessoa que nasceu de novo e entendeu o seu chamado, sua missão, e que está caminhando no meio do vale da sombra e da morte, sem medo algum, porque sabe que o Senhor está nele. Dias maus virão, dias ruins virão, dias péssimos virão, aflições virão, mas o Senhor estará em todos os dias, e dias maravilhosos virão, e dias bons virão, e dias de descanso virão, e está tudo bem. É o ciclo da vida, irmão. O que não dá é para nós ficar: ó céus, ó vida, ó não sei o quê. Não dá, irmão, nós não temos mais tempo. Nós não temos tempo para perder tempo, nós temos que avançar. E para avançar nós precisamos conhecer o nosso Deus, e para conhecer o Deus nós precisamos conhecer a sua Escritura, a palavra de Deus. Então nós precisamos entender algo glorioso. A verdade é que somos servos e sempre seremos servos de Deus ou do pecado. É uma escolha sua. Nós não podemos dizer assim, ó: se você não viver para Jesus, eu vou te dar um mata-leão e vou te apagar. Você precisa viver para Jesus, você precisa entregar a tua vida para Jesus. Não, irmão, Jesus não está à venda, não é uma mercadoria à venda. Jesus é um Senhor, é um Deus que se esvaziou da sua glória, que desceu do seu trono de glória, que foi para uma morte de cruz, para pagar os nossos pecados, para remover de nós a ira de Deus e para nos dar a vida eterna. Se isso não é suficiente para você, então mais nada te será suficiente. Se isso não te faz servir a Deus de todo o coração, com todo o entendimento, com todo o conhecimento, mais nada te fará com isso. Mais nada. É uma palavra dura, mas é uma palavra de amor. Essa é a verdade. Essa é a verdade pura. Então, eu não tenho uma mensagem coach para falar para ti hoje. Você vai conseguir, você é o cara, você... Não, você não é. Você precisa se prostrar. Você precisa se arrepender. Você precisa se esvaziar. Ainda há tempo. Se lance em Deus. Deus está esperando de braços abertos. O Pai te ama de tal maneira que te amou com seu amor eterno. É o que diz a palavra do Senhor. Ele nos amou com seu amor eterno.
Então, primeiro ponto aqui ficou claro, né? Esse primeiro ponto que nós falamos é que o princípio da autorrendição conduz à escravidão. Quando eu me rendo intencionalmente a Deus, eu sou servo dele, eu sou escravo por amor e não por obrigação. Escravo, porque escravo, se você estudar a história biblicamente, um escravo ele nunca fazia a sua vontade, mas ele sempre fazia a vontade do seu Senhor. E assim somos nós, escravos do Senhor, para viver e fazer a vontade do nosso Senhor. Segunda que é a conversão, ela implica em troca de escravidão. Quando nós nos convertemos, há uma troca de escravidão. Para ficar mais fácil, para que todos entendamos. Quando nós nos convertemos a Deus, isso está no versículo 17 e 18, tá? Do capítulo 6, versículo 17 e versículo 18. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Então há uma troca de escravidão. Por quê? Porque Cristo nos arrancou do cativeiro do pecado. Cristo nos arrancou desse cativeiro, e glória a Deus por isso. Por quê? Porque nós éramos dominados e estávamos debaixo de um jugo opressor. Que jugo era esse? O jugo do pecado. Eu não sei vocês, mas eu antes de me converter, eu era um traste, irmão. Eu não gosto nem de falar, porque é difícil. O Guilherme era 10 vezes mais do que eu. Se eu era a curva de rio, o Guilherme já estava lá na ponta da curva. Misericórdia, esse homem andava armado, esse homem aprontava. Jesus! Olha aqui, ó, o outro mais lá na ponta da curva do rio. Meu, se juntar não dá 1 quilo aí. Se juntar é só farofa mesmo. Meu Jesus! Mas sabe o que é mais lindo? É nós reconhecermos isso. Porque quando nós reconhecemos, nós glorificamos a Deus e agradecemos pela graça que nos alcançou. Nós nunca devemos esquecer de onde nós saímos. Do império da morte. Colossenses 1:3, que o pastor Guilherme abriu esse culto. Eu esqueci o começo. 1:13. Porque ele nos transportou do reino... Não, ele nos transportou do império das trevas, porque as trevas não têm reino. Quem reina é Deus, é o Senhor. Por isso que é um império, é um imperador e não um rei, porque rei é um só. Ele nos transportou do império das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amado. Rei é um só, Jesus Cristo. Uau! Glória a Deus por isso. Aleluia! Então vamos lá, vamos deixar o nosso velho homem lá para afogado. Deixa afogado lá. Então a nossa conversão implica numa troca de escravidão. Nós vivíamos na masmorra da culpa, atormentados pelo castigo. Eu cheguei até a me babar, verdade. Pelo castigo e pelo medo. Mas a palavra do Senhor diz que... Deixa eu ver o teu braço, esqueci onde é que está escrito. 1 João 4,18. O amor lança fora... No amor não há medo, porque o amor perfeito lança fora todo medo. Então, o medo não é uma característica que vem de Deus. Amém? Então nós fomos livres dessa masmorra, desse cativeiro, do medo, da amargura. Ainda que sintamos esse medo e sintamos isso, entenda, esse cativeiro já foi aberto, não tem mais nada. É só nós nos lançarmos em Cristo, é uma decisão. Vai para o Senhor, que lá acaba tudo isso, irmão. Aonde eu sou curado? Em Cristo Jesus. Aonde eu sou próspero? Em Cristo Jesus. Aonde há paz? Em Cristo Jesus. Aonde há esperança? Em Cristo Jesus. Aonde há força? Em Cristo Jesus. Aonde há vida eterna? Em Cristo Jesus. Aonde? Em Cristo Jesus, tudo, irmão. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Efésios 1:3. Então, fomos livres desse maldito cativeiro e fomos feitos servos da justiça. Cristo Jesus se fez justiça de Deus na cruz.
O modelo da justiça é o Senhor Jesus Cristo. Não é a tua justiça própria. Por isso, pega a tua justiça própria e joga no lixo. Pega a tua vontade. Mas se eu pego, joga no lixo essa vontade. Porque a nossa justiça própria vai nos levar a pecar, a desalinhar da vontade de Deus, a viver uma vida totalmente contrária dos princípios de Deus. Mas eu nasci assim, eu vou morrer assim. Nasceu assim, vai se converter, miserável. Se nasceu assim, precisa se converter. Não, pastor, eu dou um boi para não entrar numa briga e uma boiada para não sair dela. Vai se converter, vai se arrepender, vai ser um instrumento de justiça do Senhor, porque Ele nos fez servos da justiça. O servo da justiça, esse sim, é verdadeiramente livre. Livre. E para nós irmos para o final, porque não vai dar tempo, nem da metade do nosso estudo hoje. Pela conversão, quando nos convertemos, nós saímos de um império para um reino, nós saímos de um senhor para outro senhor, e nós saímos de um estilo de vida para um outro estilo de vida. Ou seja, vivíamos no império das trevas, agora nós vivemos no reino da luz. Vivíamos entregues, escravos do diabo e de nós mesmos, e agora somos servos de Cristo Jesus. Vivíamos entregues às paixões e iniquidades, agora nos dedicamos à prática da justiça. Por que nós não podemos viver a nossa vontade, desalinhada com a vontade do Senhor? Porque nós vamos viver as nossas paixões, porque o nosso coração é enganoso. Nosso coração nos engana, irmãos, todos os dias. Sabe quando as pessoas vêm, meu Deus do céu, tem um irmão lá que trabalha comigo, não é irmão ainda, é primo, mas está chegando lá, vai ser irmão. Ele diz assim, você fala uma coisa assim da palavra, ele diz, olha Tiago, me arrepiei, cheguei até de me arrepiar, e os caras já chamam ele de arrepio. Esse cara chama ele até de arrepio, sabe por quê? Irmãos, nós precisamos entender que nós somos transformados para sermos a justiça de Deus aqui na terra. Então, quando a pessoa vem dizer assim, pastor, eu senti no meu coração, isso é perigoso, isso é muito perigoso. Não anulamos, não descartamos, oramos. Porque esse sentimento no coração tem que ter uma confirmação no Espírito. Senhor, pastor, eu senti no meu coração e o Espírito Santo me testificou no meu espírito. Vamos caminhar assim, vamos fazer assim, vamos tal. Agora esse negócio, pastor, eu senti no meu coração. Um dia um irmão pegou e disse assim, pastor, sabe por que a tua igreja tem poucas pessoas? Eu senti no meu coração e eu estou te falando. Porque você tem que mudar a tua mensagem. Ele falou para mim. E o dia que você mudar a tua mensagem, essa igreja aqui vai ser pequena. Eu disse, irmão, eu não mudo a mensagem do Senhor. Eu não me corrompo por números ou por quantidade. O meu sonho é sempre ver muitas pessoas rendidas ao Senhor. Mas você precisa se converter e não negociar a palavra de Deus. Porque não é mudando a mensagem que vai atrair o público. Porque é Deus quem traz, é Deus quem dá o crescimento, é Deus quem chama, é Deus quem desperta, é o Espírito Santo quem convence o homem e a mulher do juízo, do pecado e da justiça. Não somos nós. Não é a minha simpatia, não é a minha arrogância, não é o meu carisma, não é a forma que eu trago a mensagem, não é como eu canto, não. É o Espírito Santo de Deus que desperta os santos. É o Senhor. E aí nós vamos nos unindo. E nesses encontros de mesa, nós vamos sendo lapidados. Nós vamos sendo lapidados. Nós vamos sendo lapidados para quê? Para que possamos dar cada dia mais frutos. Frutos de justiça. Meu tempo já estourou, irmãos. Eu ia entrar no terceiro ponto, que é os dois tipos de escravidão são progressivos. Mas nós vamos deixar para quarta-feira que vem.
Nós vamos finalizar aqui agora. Eu gostaria que, se você puder, se coloque de pé em nome de Jesus.